Pra onde vai, Nicão? No vídeo de hoje do canal do Nicola falo sobre propostas, não faltam ofertas de times paulistas. Bora contar também sobre Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras, resolveu abrir o jogo nos últimos dias de seu mandato. Vou falar também sobre uma renovação de contrato no Corinthians, com multa rescisória astronômica. Para completar, tem informações sobre Maicon, ex-zagueiro do São Paulo, na mira do Cruzeiro. Vou contar ainda sobre um atacante do Flu que pode ir para a Itália. Tem liquidação no Japão com alguns atacantes bem interessantes. Antes de falar sobre tudo isso, só me apresentar, sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos para deixar vocês todos super bem informados sobre as coisas do futebol. Quer informação sobre mercado, bastidores, salários, finanças? Se inscreve no canal e não esquece também de ativar as notificações, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like lá no fim, combinado? Bom, bora começar com o giro de notícias. O Al Hilal é mais um time classificado para o Mundial de Clubes da FIFA, Mundial marcado para o mês de fevereiro, que vai ter a presença de um brasileiro. Palmeiras ou Flamengo decidem o campeão da Sul-Americana, da Libertadores, representando a América do Sul. O Al Hilal, que é da Arábia Saudita, comandado pelo Leonardo Jardim, técnico português super badalado por aqui, fez 2-0 no Pohang Steelers da Coreia do Sul e dessa maneira garantiu o título da Champions Asiática e também sua vaga no Mundial. Bora contar, aproveitando que eu tô falando sobre futebol internacional, sobre Cristiano Ronaldo, ou CR7, que mais uma vez salvou a pele do Manchester United. Ele vinha salvando a pele do Solskjaer, o técnico do United foi demitido, mas agora, mesmo sob nova direção ou comando interino, o CR7 continua salvando. Jogo do United contra o Villarreal na Espanha, super apertado, 0-0 até o 77, quando o Fred, o brasileiro, roubou uma bola e o Cristiano de primeira encobriu o goleiro adversário para colocar o United na frente. Em outra roubada de bola do Fred, já nos acréscimos, a bola sobrou para o Sancho, depois de uma boa troca de passes, que incluiu mais uma vez o Cristiano Ronaldo. O Sancho deu números finais a partir da vitória por 2-0 do United, que já está classificado para a próxima fase com uma rodada de antecedência. Quero falar agora sobre Japão, mais especificamente sobre brasileiros, quase todos atacantes, prestes a deixar o Japão, ou pelo menos já com a possibilidade de assinar pré-contrato. Separei alguns nomes de jogadores que podem pintar de graça no seu time do coração. O primeiro e maior destaque do futebol japonês é Leandro Damião, que de fato não vem apresentando uma boa fase no futebol brasileiro, mas por lá tem arrebentado. Ele joga num time chamado Kawasaki Frontale, ou Frontale, como queiram, não sei, minha pronúncia em japonês não é das melhores. Ele está na segunda temporada nesse time e os números do cara são espetaculares. Nesse ano, por exemplo, são 45 jogos, 28 gols e 10 assistências. Ele tem 38 participações em gol em 45 jogos. E não para de conquistar títulos, já são 5, e o Kawasaki é o principal favorito à conquista do campeonato japonês dessa temporada. O vínculo termina em 1º de janeiro, já foi sondado por alguns clubes, ele tem a preferência de continuar no Japão, mas parece ter ficado balançado com o interesse de times daqui. Caberia no seu clube do coração Leandro Damião? Outro atacante que já foi especulado por times brasileiros é o Everaldo, lembra dele na Chapecoense? Está cumprindo o último ano de contrato com o Kashima Antlers. Na atual temporada, 36 jogos, 9 gols e 8 assistências. O vínculo termina em 31 de janeiro, outro que pode, caso exista uma proposta oficial, vir ao Brasil de graça. Tem ainda Gabriel Xavier, jogador do Cruzeiro e da minha Portuguesa, é um meio atacante, está no Nagoya Grampus. O Arthur Kaique, ex-chapecoense, que joga pelo Kashima Antlers. O Dodi, ex-jogador do Fluminense no Caxiwa Rei Sol, além do Leandro Pereira, centroavante, que está no Gamba Osaka, todos em fim de contrato. Se quiserem, podem se acertar com clubes nacionais. Fica a dica, se você gostou de algum desses atletas, compartilhe o vídeo e faz ele chegar aos dirigentes do seu time, beleza? Bora falar sobre uma promessa do Fluminense que pode ir para Itália. Informação do torcedores.com dá conta de que a Fiorentina monitora a situação do Luiz Henrique, atacante de só 20 anos de idade, titular absoluto na temporada, já são 51 jogos no ano, mais 6 gols e 5 assistências. Ótimo driblador, jogador formado em Xerém e que parece estar na mira da Fiorentina. O Fluminense assegura não ter nem sondagem, mas os representantes do jogador que preferem se calar podem estar alimentando essa possibilidade da transferência. Vale lembrar que o Luiz Henrique renovou recentemente seu contrato com o Flu e passou a ter uma multa rescisória de 20 milhões de euros ou 126 milhões de reais no clube desde 2015, tá? Bora falar agora sobre Maicon, zagueiro que já foi do São Paulo, já jogou no Porto e estava no Al Nassr até a metade do ano.
O Maicon rescindiu seu contrato por lá, conversou com o São Paulo, com o Flamengo, foi especulado em alguns clubes do Brasil, mas passou esse segundo semestre de folga. Inclusive, nos últimos dias viajou para Portugal para passar uns dias de descanso. E a grande novidade trazida pelo Guilherme Pio dá conta de que o Maicon pode pintar como reforço do Cruzeiro. Notícia que me chamou um pouco a atenção, porque o Maicon não se acertou com outros clubes já especulados por causa da grana. Ele exigia cerca de R$600 mil por mês, valor considerado muito alto para o São Paulo, para o Flamengo, entre outros. O Cruzeiro, que tem hoje uma folha salarial de R$4 milhões e vai precisar reduzi-la para a próxima temporada, será que vai ter capacidade financeira de contratar o atleta que já foi das categorias de base do Cruzeiro? A menos que o Maicon baixe bastante sua pedida ou que o projeto de clube-empresa faça com que o Cruzeiro tenha um potencial financeiro hoje meio impensável. Só para contar, o Cruzeiro ainda tem o transfer ban, que é aquela punição da FIFA que o impede de contratar novos jogadores. Essa é uma das coisas que fazem com que o Alexandre Matos adie a decisão de aceitar ou não a proposta da Raposa. Quero falar agora sobre o Corinthians com a renovação de contrato. O Timão anunciou nessa terça-feira que o Lucas Piton, lateral esquerdo, estendeu o vínculo até 2024. A notícia é importante porque o contrato atual acabava em dezembro de 2022, ou seja, o Piton, a partir do ano que vem, já estaria livre para assinar um pré-contrato. O novo vínculo só termina em 2024 e a multa rescisória é de 50 milhões de euros ou 315 milhões de reais. Nicola, então quer dizer que hoje o Piton vale isso? Não. A multa é sempre colocada no valor astronômico para garantir ao clube tranquilidade, segurança de que ele não vai sair de graça. Hoje, uma oferta pelo Piton de 6, 7, talvez 8 milhões de euros fosse suficiente para que ele pudesse ser liberado. O jogador que tem bom potencial, mas não consegue nem se firmar como titular absoluto, apesar da fase ruim do Fábio Santos. O Piton deu uma entrevista à Corinthians TV e disse o seguinte, abre aspas, sentimento de felicidade muito grande, queria agradecer a Deus e ao clube por me proporcionar isso. Nunca vai faltar vontade, raça e que esses 3 anos serão de muita alegria, fecha aspas. Bora falar sobre Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, e praticamente em tom de despedida ele deu uma entrevista ao Sport TV nessa terça, falando sobre uma série de temas. O mandato dele termina em 14 de dezembro, no dia seguinte a Leila Pereira assume, mas há quem garanta que a partir da próxima segunda-feira a Leila já começa a tomar pé das coisas e decidir, por exemplo, a renovação do contrato do Felipe Melo, o futuro de Anderson Barros, o substituto de Edu Dracena, entre outras coisas. O Gagliotti já ligou o sinal de despedida, já faz algum tempo já que ele está trabalhando nessa despedida. E nessa entrevista que ele deu ao Sport TV, ele citou, por exemplo, o futuro do Abel. O Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 22, mas existe uma especulação grande de que ele pode ir embora com ou sem título da Libertadores. E o Maurício Gagliotti se referiu a essa situação da seguinte maneira, abre aspas, acredito que o Abel continuará no Palmeiras, acredito, torço e farei o possível. Claro, a decisão não é minha, mas eu gostaria muito que ele continuasse. Será importante para o Abel porque ele é muito identificado com o clube, fecha aspas. Um dos temas que mais pegam e que poderiam ser uma boa justificativa para que o Abel fosse embora é a questão da família. O Palmeiras tenta desde julho trazer a esposa e os filhos do Abel pro Brasil, mas não tem conseguido. E o Abel pode alegar que a saudade, a distância dos filhos e da família determinariam seu retorno a Portugal. Já contei para vocês, conversando com pessoas próximas ao Abel, que apesar das propostas da Arábia Saudita e de países por lá, a ideia dele é só deixar o Palmeiras para defender um clube de Portugal ou de alguma das 5 principais ligas do futebol europeu. Multa de 2,5 milhões de euros caso ele deixe o Palmeiras. Se o Palmeiras o demitir, tem que bancar essa multa. Se ele pedir para ir embora, o Palmeiras recebe essa quantia ou então pode haver um acordo. Só para completar, o Maurício Gagliotti também foi perguntado a respeito de Felipe Melo. Afinal de contas, por que ele quer que o Abel fique e não crava a permanência do Felipe? O Felipe tem contrato até dezembro. O Gagliotti fez vários elogios ao Felipe Melo, mas, ao contrário do William Bigode, que já teve o vínculo renovado, o presidente atual do Palmeiras deixou essa decisão da prorrogação do contrato do Felipe para sua sucessora, no caso a Leila Pereira. Bora fechar o vídeo falando sobre Nicão, que tem arrebentado em jogos decisivos com a camisa do Atlético Paranaense. Foi dele o gol do título no último sábado contra o Bragantino, na Red Bull Bragantino, da Sul-Americana. O cara tem na atual temporada 11 gols e 12 assistências. É o vice-artilheiro do Atlético, só atrás do Renato Kaiser, e é o maior garçom do CAP desde o início desse ano. A tendência de prorrogação do contrato é mínima. O contrato termina em 31 de dezembro.
o Mário Celso Petralha já fez 4 propostas diferentes para renovar com o Nicão. E o Nicão tem deixado claro que precisa fazer a independência financeira. Ele está quase 7 anos no Atlético, com um salário só razoável para o nível do futebol, e agora livre no mercado ele vai ter a chance de faturar muito mais. O Nicão tem 4 propostas de clubes paulistas, todos. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos já procuraram o Paulo Pitombeira com a intenção de contratá-lo. O Grêmio também tem a intenção de ficar com o Nicão, tem oferta de um outro time do Rio Grande do Sul. A questão agora é, será que, Grêmio e Inter no caso, né? Os rivais pensando na possibilidade de ter o Nicão. Tem sondagem do futebol japonês, enfim, propostas não faltam. A ideia do Nicão e do Paulo Pitombeira é tomar essa decisão o mais breve possível, respeitando a final da Copa do Brasil marcada para os dias 12 e 15 de dezembro. A preocupação é se acertar com alguém agora e causar um ruído, causar um estresse no Atlético Paranaense nesses últimos dias. A torcida do Atlético tem sido muito carinhosa com o Nicão por todo o passado dele, jogador de fato muito interessante. Entre os atletas disponíveis no mercado, para mim, é uma das principais atrações, está no topo da pirâmide. E você, gostaria de ter o Nicão no seu time? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. 2 recados finais. Hoje o programa do Nicola só começa depois do jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, Palmeiras e Atlético Mineiro. A gente vai estar no ar por volta de 11h20. Enquanto isso, entra no canal de cortes do Nicola, vou deixar um link na descrição para que você acesse. Por que a gente criou o canal de cortes? Para que você tenha mais conteúdos nossos. Às vezes você não conseguiu assistir a live, perdeu a live de 1h40, 1h30, a gente separa os melhores trechos e coloca no ar. Perdeu o boletim informativo de ontem, a gente separa os principais trechos e também põe nesse canal de cortes. Assim vocês ficam super bem informados e não perdem nenhuma notícia. Fechou? Vai lá, se inscreve, curte, compartilha, ajuda a gente. Abraço, tchau!